O pobre mecânico consertou a luz do quarto às 2 da manhã. Então, o milionário solitário sussurrou: "Fique comigo esta noite." A chuva batia forte no teto de vidro como 1000 punhos desesperados, implacável e selvagem. Relâmpagos cruzaram o céu, iluminando a vasta sala de estar de teto alto da mansão por uma fração de segundo antes que a escuridão a engolisse por completo. Eu disse para mandar alguém. Não me importa que horas sejam. A voz de Mônica ecoou pelo telefone. Seu tom ríspido, oscilando entre o comando e o pânico. Não se trata apenas de uma luz quebrada. Não posso ficar no escuro. De novo, não. A linha estalou em seu ouvido. O despachante gaguejava algo sobre cobertura de emergência limitada durante a tempestade, mas Mônica já havia parado de ouvir. Ela desligou, a tela do telefone escurecendo no momento em que a última luz do teto piscou 2 vezes e depois se apagou. Silêncio total. Então, um trovão rugiu, sacudindo as janelas. Um súbito vácuo de luz transformou toda a sua casa em um abismo sombrio. Mônica ficou paralisada no centro do corredor com piso de mármore, com a respiração presa na garganta. Seu corpo alto e esguio tremia, o cabelo loiro grudado nas laterais do rosto, úmido de suor, não de chuva. Seus dedos tatearam o escuro quando se virou para o corredor, quase tropeçando em um banquinho decorativo em pânico. Ela correu escada acima, quase escorregando, até chegar ao santuário do seu quarto. Abriu a gaveta de cima do criado mudo, uma lanterna, graças a Deus. Apertou o interruptor. Nada. Ela o sacudiu desesperadamente. A lâmpada fraca brilhou fracamente por um instante, e depois se apagou. Não, 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 ofegou ela, caindo de joelhos. Suas mãos voaram pela gaveta, espalhando canetas, recibos e um frasco de pílulas para dormir vazio. Ela se pressionou contra a cama, abraçando os joelhos, a respiração ficando irregular. Seu peito subia e descia rápido demais, bruscamente. Na escuridão total, os olhos de Mônica se arregalaram, buscando uma luz que não existia. Ela podia ouvir as batidas do seu coração agora, aquele baque rítmico ecoando em seus ouvidos, ensurdecedor no silêncio. Mas por baixo dele, sob o trovão, outro som surgiu em sua memória. O leve pingar de água em um canto de concreto. O rangido de escadas velhas acima dela. O farfalhar suave de ratos no escuro. Aquela horrível escuridão sem fim. 14 anos, empurrada para um porão frio e úmido por um homem cujo rosto ela nunca viu. 3 dias, sem luz, sem comida, sem escapatória. A lembrança a agarrou como mãos geladas. Seu corpo convulsionou em um soluço silencioso enquanto se encolhia. Ainda mais, as unhas cravando-se nos braços. A escuridão nunca a abandonara. Não de verdade. Ela achava que a havia superado. Anos de terapia, sucesso, controle, dinheiro. Mas nada disso importava agora, porque a escuridão estava de volta. E sabia seu nome. Ela conseguiu rastejar de volta para o telefone, com as mãos tremendo violentamente, o dedo tremendo enquanto discava novamente o número de emergência. Desta vez, ela não gritou. Sua voz era um sussurro, rouca e suplicante. Por favor, envie alguém. Pago o que for preciso. Só não me deixe aqui no escuro. Ela não esperou por uma resposta. Encerrou a ligação e desligou. O telefone ao lado dela. Seus olhos se ajustaram ligeiramente. Mas tudo o que ela conseguia ver eram os contornos dos móveis. Formas escuras pairando como fantasmas. Ela se arrastou para a cama, puxou as cobertas até o queixo como uma criança se escondendo de monstros e olhou com os olhos arregalados para o vazio. À distância, a tempestade continuava. Mas dentro da mansão, tudo estava silencioso. E isso era pior. Porque no silêncio, o passado retornava. Cada respiração era uma batalha. Cada segundo no escuro era um segundo longo demais. O frio a envolvia como uma segunda pele. Ela mordeu o lábio com força, o sangue enchendo sua boca. Mas pelo menos isso a acalmava. Isso a lembrava. Ela estava ali agora, não naquele porão.
Sua mente se voltou para a luz que sempre mantinha acesa no canto do quarto. Aquela que seu terapeuta lhe dissera que era aceitável confiar. Aquele conforto sempre presente, não importa o que acontecesse. Mas naquela noite, ela havia falhado. Ela olhou para o abajur, mas só havia escuridão. Mônica puxou as cobertas, com mais força, seu corpo inteiro tremendo incontrolavelmente. As sombras dançavam a cada relâmpago lá fora. Seus lábios se moviam silenciosamente, recitando fragmentos de afirmações nas quais ela mal acreditava mais. Estou segura. Estou aqui. Este não é o passado. Este não é. O rangido do assoalho do lado de fora do quarto dela a fez sobressaltar-se. Por um momento, sua respiração parou completamente. Mas não havia ninguém. Apenas a casa, acomodando-se, respirando como sempre. Ela enterrou o rosto no travesseiro, abafando o próximo soluço. Em algum lugar lá no fundo, a parte dela que sempre sobrevivera, a parte que havia se esforçado para voltar daquele porão, construído um império e feito o mundo temer seu nome, gritava para ela se segurar. Só mais um pouco. Alguém viria. Ela já havia pago o suficiente. Ela havia implorado para que alguém viesse. Por favor, deixe alguém vir. Que haja luz. Que haja luz. Rick sentou-se na beira de sua cama estreita, o brilho de uma luz noturna, iluminando uma criança adormecida, encolhida sob um cobertor surrado. A respiração de Lily era regular, mas superficial. Seu pequeno peito subindo e descendo com o ritmo suave do sono. Uma tosse suave escapou de seus lábios e Rick estremeceu. Ele olhou para o relógio na parede. 207. Seu telefone vibrou, cortando o silêncio como um sino de alerta. Ele o pegou, franzindo a testa enquanto lia a notificação de despacho de emergência. Reparo elétrico urgente, salário alto, CEP de Beverly Hills. Ele esfregou os olhos cansados. Já havia trabalhado um turno de 12 horas, feito 3 bicos e ainda chegava em casa com contas a pagar. Não podia pagar. E uma cirurgia que não podia pagar. O coração de Lily não ia se consertar sozinho. Ele olhou para trás, para a filha, dormindo pacificamente apesar dos batimentos cardíacos fracos que carregava. Rick se levantou, pegou sua bolsa de ferramentas e deslizou silenciosamente porta afora. A chuva não havia parado a noite toda. Ao sair, uma parede de água o encontrou. Ele puxou o capuz de sua capa de chuva surrada sobre a cabeça e correu. Até sua caminhonete, os limpadores de para-brisa já lutando contra a torrente. As estradas estavam escorregadias, os faróis refletindo nas poças como luzes fantasmagóricas. A cidade nunca pareceu mais solitária do que no meio de uma tempestade. Minutos depois, ele parou no portão de uma mansão enorme, quase invisível atrás de um muro de sebes e cercas de ferro. Ninguém veio cumprimentá-lo. Ele verificou o endereço novamente e então dirigiu pela entrada privativa. Na porta da frente, a água da chuva já pingava de suas mangas. Ele estendeu a mão para bater, mas antes que pudesse, a porta se abriu. Mônica estava atrás dela, descalça. Seu hobby de seda grudado em seu corpo esguio. Seu cabelo loiro estava úmido nas pontas, seu rosto pálido, olhos arregalados e vidrados. Seus dedos tremiam enquanto tentavam girar a maçaneta antiga completamente. Ela não disse nada. Seus lábios se entreabriram como se ela quisesse para falar, mas nenhum som saiu. Rick, vendo sua luta, gentilmente estendeu a mão e terminou de abrir a porta. Ela se encolheu ligeiramente, mas não recuou. Seus olhares se encontraram. Rick já tinha visto frio antes. Ele já tinha visto medo. Mas isso era algo diferente. Era uma mulher tentando não se despedaçar. Ele assentiu levemente apenas o suficiente para dizer que entendia, sem perguntar nada. Então ele entrou. Ela não o guiou. Ela apenas se virou, e ele a seguiu pelo corredor escuro da mansão. Nenhuma luz, apenas sombras. Seus pés descalços fizeram contato suave com o chão, de mármore. Rick tirou os sapatos na soleira da porta, sem que lhe pedissem. Chegaram ao quarto dela, um espaço cavernoso com tetos altos,
móveis de grife e um único abajur quebrado, torto, sobre o criado mudo. Ele largou a bolsa e tirou um pequeno kit de ferramentas. Mônica estava parada perto, da cama, observando-o como um fantasma observando os vivos. Ele estendeu a mão para o abajur e começou a desatarrachar a tampa. Atrás dele, sentiu a presença dela se aproximar. Parou quando a mão dela, ligeiramente trêmula, tocou levemente o tecido da sua manga. Ele virou a cabeça ligeiramente, apenas o suficiente para encontrar os olhos dela. Eu sinto muito, gaguejou ela, quase inaudível. Eu simplesmente não consigo ficar sozinha no escuro. Rick lhe deu o menor e mais caloroso sorriso que conseguiu. Está tudo bem. Eu estou bem aqui. Você não precisa ter medo. O momento se estendeu entre eles. Então, ele gentilmente colocou uma mão reconfortante sobre a dela e a guiou de volta para a cama. Ajudou-a a sentar. Cuidadoso, devagar, nunca forçando, nunca forçando. Do bolso do paletó, ele tirou uma pequena lanterna de LED. Ligou-a e colocou-a ao lado do travesseiro dela. Seu brilho suave iluminou seu rosto com ouro e conforto. Só fique com isso ao seu lado, disse ele suavemente. Eu vou consertar rápido. Mônica agarrou a lanterna como se fosse uma tábua de salvação. Seus dedos a envolveram com força, os nós dos dedos embranquecendo, os lábios tremendo, mas ela assentiu. Rick não perguntou o que aconteceu. Não perguntou por que uma mulher com tudo o que o dinheiro podia comprar estava sentada tremendo em seu próprio quarto, incapaz de encarar a escuridão. Ele simplesmente começou a trabalhar, silencioso, eficiente, firme. E Mônica, pela primeira vez em anos, observou alguém se mover dentro de sua casa sem medo, sem julgamento. Ele não preencheu o silêncio, não se intrometeu, mas de alguma forma, com um único gesto e uma única luz, ele a fez sentir que talvez, apenas talvez, ela não estivesse completamente sozinha. A suave luz âmbar. O abajur concertado da luminária de cabeceira brilhava constantemente agora, lançando sombras suaves ao longo das paredes do quarto de Mônica. A tempestade lá fora havia se atenuado para um tamborilar rítmico, mas lá dentro, a tensão ainda pairava no ar como neblina. Rick havia terminado seu trabalho há 15 minutos. A luz estava consertada, os fios, trocados, a voltagem regulada. Ele poderia ter feito as malas e ido embora, mas não o fez. Permaneceu sentado na poltrona perto da cama, o corpo imóvel, as mãos apoiadas levemente nos joelhos, as ferramentas já guardadas na bolsa, mas seus olhos não estavam no abajur, estavam nela. Mônica estava sentada, encolhida, no sofá, beira da cama, ainda segurando a pequena lanterna como se fosse uma tábua de salvação. Ela não dissera uma palavra desde que ele acendeu a luz. Seus olhos fitavam a janela, mas não a chuva, para algo muito além dela. Rick não insistiu. Ele esperou, deixando o silêncio se instalar. Então falou, a voz baixa, firme. Às vezes, disse ele, os lugares mais escuros. Fiquem conosco mais tempo do que deveriam. As palavras pairaram ali por um momento. Não pediam nada. Ofereceram algo. Mônica piscou lentamente, virando a cabeça em sua direção. Seus lábios se entreabriram, sem saber se devia falar ou permanecer em silêncio. Sua voz, quando chegou, estava frágil. Você já ficou preso em algum lugar? Rick hesitou. Não porque ele não soubesse a resposta, mas porque sabia. Não como você quer dizer, disse ele honestamente. Mas sim, preso em contas, em promessas quebradas, em um apartamento minúsculo que cheira a mofo e cera barata. Preso vendo minha filha ficar mais doente a cada mês, sabendo que não posso pagar a cura. Ele expirou. Então sim, eu sei como é quando não há luz no fim do túnel. Mônica não respondeu imediatamente. Seus dedos apertaram a lanterna, os nós dos dedos pálidos. Então, com uma inspiração lenta, ela disse algo que não dizia em voz alta há quase 2 décadas. Eu tinha 14 anos. Rick olhou para cima.
Os olhos de Mônica estavam vidrados, fixos em algum lugar além dele. Ele me agarrou quando eu voltava da escola para casa. Eu nunca vi seu rosto. Ele me empurrou para a traseira de uma van e dirigiu por horas, sem janelas, sem som, apenas minha respiração no motor. Sua respiração tremeu. Ela fechou os olhos. Ele me manteve em um porão. Sem luzes, sem relógio. Apenas paredes de concreto e um cano vazando. Contei 3 dias, eu acho, mas podem ter sido 5 ou 1. Perdi o tempo. Parei de gritar depois da primeira noite. Ela piscou com força. Quando me encontraram, eu não tinha dito uma palavra em 20 horas. Parei de falar, simplesmente parei. Rick não se moveu. Não reagiu com o horror que a maioria das pessoas sente ao ouvir esse tipo de história. Não se engasgou nem disse banalidades. Apenas ouviu. Mônica finalmente olhou para ele, esperando julgamento, pena, desconforto. O que ela viu não foi nada disso. O rosto de Rick estava calmo, firme, presente. Ele não disse, desculpe. Ele não disse, isso é horrível. Ele não disse, você é tão forte. Ele simplesmente se inclinou para a frente, pegou delicadamente a xícara de chá intocada em seu criado mudo, agora fria, e caminhou silenciosamente até a área da cozinha no canto da suíte. Voltou 1 minuto depois com uma xícara nova, fumegante. O aroma de camomila preenchendo o espaço. Ele a colocou ao lado dela cuidadosamente e disse, esta está quente. Só isso. Mônica olhou para a xícara, depois para ele, e algo dentro dela se partiu, não de dor, mas de reconhecimento silencioso. Este homem, este mecânico que havia entrado em sua escuridão às 2 da manhã, não tentara consertá-la. Ele simplesmente se sentara com ela no escuro. Isso, ela percebeu ser algo que ninguém jamais havia feito. Ela pegou o chá com as 2 mãos, embalando o calor como se fosse algo frágil. Obrigada. Ela sussurrou. Rick assentiu. Nada mais. Mas naquele aceno, Mônica sentiu. Algo mudou. Não no quarto, mas nela mesma. Rick olhou para a lâmpada, agora, firme, uma última vez. A chuva havia diminuído para uma garoa suave lá fora. Os trovões se dissiparam ao longe. A tempestade havia passado, mas dentro do quarto de Mônica, o ar ainda mantinha seu silêncio, delicado, incerto. Ele se levantou lentamente, pegando sua bolsa de ferramentas com precisão silenciosa, tomando cuidado para não perturbar a frágil calma que se instalara entre eles. Eu deveria ir, disse ele gentilmente em voz baixa, para não parecer intrusivo. Os olhos de Mônica o seguiram enquanto ele se movia em direção à porta. Então, assim que ele estendeu a mão para a maçaneta, ela falou, não alto, mas claramente, cada palavra tremendo como um suspiro. Você pode ficar só mais um pouquinho? Rick parou. Virou-se lentamente, a mão ainda no batente da porta. Os olhos dela estavam arregalados, não autoritários nem cautelosos, mas suplicantes, honestos. Não se tratava de medo de ficar sozinha. Era sobre não querer voltar para aquele espaço do qual acabara de escapar, aquele dentro dela que estivera em silêncio por tanto tempo. Ele assentiu uma vez, sem hesitar. Claro. Ela exalou o ar que estivera prendendo sem perceber. Mônica não disse mais nada. Apenas se virou para a cama e sentou-se novamente, com as mãos em volta o chá quente que ele lhe trouxera. Rick puxou a poltrona um pouco mais para perto e sentou-se à sua frente. Nenhum dos dois falou. O único som era o da chuva escorrendo pelas janelas altas, o ocasional farfalhar distante do vento entre as árvores. O brilho dourado do abajur de cabeceira pintava seus rostos de âmbar. Mônica parecia menor sob a luz suave. As linhas ao redor, dos olhos menos acentuadas, os ombros menos cautelosos. Ela não era mais a milionária reclusa ou a mulher com paredes altas e sorriso forçado. Ela era apenas Mônica. E Rick, ele não era um mecânico naquele momento. Ele não era um homem enterrado, sob contas atrasadas ou um pai desesperado para salvar seu filho. Ele era simplesmente alguém que ficava quando solicitado.
Mônica tomou seu chá lentamente. Seus olhos pesados de dias de inquietação começaram a vagar. Seu corpo, finalmente, quente e seguro, rendido a algo que ela havia esquecido há muito tempo. Paz. Sem uma palavra, ela se deitou, sua bochecha descansando no travesseiro. A lanterna que ele lhe dera ainda estava em sua mão, mas seu aperto havia afrouxado. Em minutos, sua respiração se aprofundou. Sono estável e rítmico, não medicado, não forçado, não roubado pela exaustão. Sono realmente reparador. Rick sentou-se por mais um tempo só para ter certeza. Então, com movimentos lentos e deliberados, ele se levantou. Caminhou silenciosamente até a beira da cama e puxou o cobertor sobre ela. Ela não se mexeu. Ele olhou para ela. Esta mulher que lhe confiara seu momento mais doloroso e sentiu algo desconhecido se agitar em seu peito. Não pena, não curiosidade. Algo mais próximo de reverência. Ele enfiou a mão na bolsa, tirou um pequeno bloco de notas e rasgou uma página cuidadosamente. Nele, rabiscou uma linha e a colocou delicadamente no criado mudo ao lado dela. Ele não se demorou. Saiu para a noite. A chuva agora nada mais que um sussurro contra as árvores. Lá dentro, Mônica se agitou, ligeiramente em seu sono. Sua mão se estendeu instintivamente roçando o papel. Ela piscou lentamente para acordar, apenas o suficiente para ver as palavras escritas com uma caligrafia limpa e direta. Sua luz está fixa. Mas se ela piscar novamente, eu voltarei. Seus dedos se curvaram em torno do bilhete. Ela o segurou perto, do peito, os olhos fechados novamente, um sorriso discreto pairando em seus lábios. E pela primeira vez em anos, ela se permitiu dormir a noite toda. Não porque a luz estivesse acesa, mas porque alguém havia prometido voltar se ela se apagasse. A chuva voltou 3 noites depois, não tão forte quanto a última tempestade, mas firme o suficiente para extrair memórias e silêncio. Rick estava limpando as calhas atrás de seu apartamento alugado quando seu telefone tocou. A tela se iluminou com um número que ele reconheceu, mas não esperava ver novamente. Mônica, ele respondeu, enxugando as mãos na calça jeans. Houve uma pausa na linha, então a voz dela, suave, hesitante, mas clara. Oi, desculpe incomodá-lo novamente. Acho que outra luz está falhando. A da cozinha. Rick hesitou por um momento. Posso passar aí em 1 hora. Quando ele chegou, a chuva já havia começado a bater suavemente nas folhas ao redor da propriedade fechada. A casa parecia a mesma. O mesmo, mas algo parecia diferente, mais acolhedor. Mônica abriu a porta antes que ele pudesse bater. Ela estava de jeans e um suéter creme desta vez, o cabelo solto, o rosto calmo. Entre, disse ela com um pequeno sorriso. E você não precisa tirar os sapatos desta vez. Rick sorriu de volta, entrando no saguão. Ela o levou até a cozinha. A luz acima da ilha brilhava perfeitamente. Ele olhou para cima e depois se virou para ela. Está funcionando bem. Mônica se mexeu um pouco e deu de ombros, envergonhada. Eu sei. Eu só acho que queria companhia. Rick colocou a bolsa no balcão e se inclinou de volta casualmente. Bem, ele disse. Esta é provavelmente a ligação falsa de concerto mais simpática que já recebi. Ela riu baixinho, mas era uma risada. O som surpreendeu até ela. Eles foram para a sala de estar. Mônica trouxe 2 xícaras de chá e as colocou na mesa baixa de vidro entre eles. Eu tentei cozinhar, disse ela, apontando com a cabeça para a sala de jantar. Não é chique, é só macarrão. Segui um vídeo do YouTube. Prometia ser a prova de idiotas. Você já está se saindo melhor do que eu, respondeu Rick. Da última vez que tentei uma receita do YouTube, o alarme de incêndio disparou. Eles comeram juntos na longa mesa de jantar. A sala agora mal iluminada por luzes embutidas e o suave cair da chuva do lado de fora das janelas. A massa estava um pouco cozida demais, mas Rick não disse nada.
Em vez disso, perguntou sobre sua casa, seus livros favoritos, se ela sempre morou sozinha. Mônica respondeu aos poucos, fragmentos de uma vida construída na distância e no silêncio, agora lentamente redescoberta. Ela admitiu pela primeira vez que não dormia com as luzes apagadas há quase 20 anos. Rick contou a ela sobre Lily. Algumas noites, disse ele, com a voz um pouco áspera. Ela olha para mim e pergunta, papai, eu vou morrer? E eu não sei o que dizer que seja honesto, mas que não a assuste mais. Mônica pousou o garfo com os olhos fixos nos dele. Sinto muito, disse ela, mas desta vez não foi por pena. Foi por compreensão. Eles voltaram para a sala depois do jantar. Mônica serviu uma taça de vinho para os dois. Rick pegou o celular e começou a tocar uma playlist. Notas suaves de piano começaram a tocar na caixa de som Bluetooth escondida no canto da sala. Mônica inclinou a cabeça, os olhos se fechando por um momento. Eu costumava tocar isso, murmurou ela antes que tudo escurecesse. Rick olhou para ela então. Não o tipo de olhar que pedia mais, mas o tipo que simplesmente dizia, eu te entendo. Ela se virou para encará-lo, completamente. Sabe, ela disse quase para si mesma. Todo mundo pensa que sou fria, intocável, até as pessoas que deixei se aproximarem. Mas a verdade é que estou cansada de machucar as pessoas ou de ser machucada. A resposta de Rick foi suave. Às vezes, ficar sozinha parece mais seguro do que esperar que alguém fique. Ela olhou para baixo e sorriu. Não uma máscara dessa vez, mas uma de verdade, tímida e desprotegida. Não quero ficar sozinha esta noite, disse ela, mas não do jeito que as pessoas costumam dizer. Rick se recostou, o olhar firme. Eu entendo, disse ele. Não estou aqui para consertar você, Mônica. Ela assentiu. Ótimo, porque não estou quebrada, só descobrindo. Como viva novamente. E então, pela primeira vez, no que pareceu uma vida inteira, Mônica riu novamente, genuinamente, livremente. Era o tipo de risada que brotava de algo profundo, algo finalmente despertando. Rick não precisou dizer nada. Ele apenas sorriu baixinho, observando-a. E naquele momento, ele viu a mulher que ela realmente era. Não fria, não inalcançável. Apenas uma alma tentando encontrar o caminho de volta para a luz. O céu estava claro e claro na tarde seguinte. A luz do sol entrando pelas altas janelas de vidro da sala de estar de Mônica. Rick havia chegado cedo para ajudar Mônica a consertar uma torneira com vazamento no banheiro de hóspedes. Mas o trabalho deles tinha se transformado em outra conversa tranquila, entre café e risadas. Por um momento, o passado pareceu distante. Então a campainha tocou. Mônica abriu a porta da frente e encontrou um homem de quase 40 anos encostado casualmente no batente, vestindo um blazer elegante e com muita colônia. Seu cabelo estava penteado como se ele ainda achasse que tinha 25 anos. Travis, disse ela, seu sorriso imediatamente se endurecendo. Prima Mônica, disse ele com alegria forçada. Você parece muito isolada aqui dentro. Ela não respondeu. Seu corpo instintivamente se moveu para bloquear sua visão do interior, mas era tarde demais. Seus olhos passaram rapidamente por cima do ombro dela e avistou Rick andando pelo corredor com uma chave inglesa na mão. Ah, disse Travis, assentindo levemente. Então, este é o faz-tudo de quem eu tenho ouvido falar. Um pouco mais jovem do que eu esperava, disse Mônica com o maxilar tenso. Ele está aqui para ajudar com a torneira. Travis deu um sorriso irônico, entrando sem ser convidado. Olhou ao redor com leve desdém. Ajudando com o encanamento agora, hein? É assim que estamos chamando? Mônica endireitou a coluna. Não, faça isso. Travis riu baixinho, levantando as duas mãos. Relaxa. Só estou dizendo. Você sempre teve uma queda por coisas quebradas. Deve ser por isso que me deixou ficar por aqui por tanto tempo antes me expulsando. A lembrança a atingiu, com força no peito. Anos atrás, ela confiara a Travis o acesso às suas contas enquanto se recuperava de um susto com a saúde. Ele havia drenado dezenas de milhares dela antes de desaparecer.
E quando ela apresentou queixa, a família se voltou contra ela. Ele olhou para além dela novamente, chamando mais alto desta vez. Então, amigo, como está se sentindo? Deve ser bom fazer visitas domiciliares em bairros como este. Rick apareceu na porta da cozinha, as sobrancelhas ligeiramente arqueadas. Ele não respondeu a Travis. Em vez disso, olhou para Mônica, em silêncio, percebendo a mudança em sua energia. Posso terminar a pia depois. Tempo, disse ele calmamente, já guardando a chave inglesa de volta na bolsa. Não se preocupe com isso. Mônica não o impediu. Ela não conseguia falar. Não conseguia explicar a vergonha repentina que se apoderou de seu peito. Rick deu um pequeno sorriso. Tudo bem, talvez na próxima vez. Então ele se foi. A porta se fechou atrás dele com um clique suave, mas ecoou, como uma porta batendo em seu peito. Travis deu de ombros, virando-se para o armário de bebidas. Ainda bebendo as bebidas caras, hein? Que bom ver que você não mudou. Mas Mônica não estava mais ouvindo. Ela estava olhando para a porta fechada, sua respiração superficial. As palavras de seu primo não tinham sido ríspidas, mas eles já tinham sido o suficiente. Lembravam-na de que ela não era alguém que as pessoas defendessem. Que mesmo quando alguém como Rick se aproximava, um momento errado, uma suposição, descuidada podia desfazer tudo. Porque em seu mundo, as pessoas roubavam, mentiam, machucavam, até mesmo aqueles que ela um dia amou. Ela passou por Travis sem dizer uma palavra e subiu as escadas para seu quarto. Lá dentro, o quarto parecia mais frio sem a presença de Rick. A pequena lanterna que ele lhe dera ainda estava no criado mudo. Ela a pegou e a acendeu, deixando o facho suave cortar as sombras do início da noite. Era a primeira vez que ela queria alguém para ficar. E ainda assim disse para irem embora. Ela deitou-se de lado, enrolada no cobertor, a luz ainda brilhando ao seu lado. Mônica sempre acreditou que estava mais segura sozinha. Mas esta noite, pela primeira vez, ela se perguntou se essa crença lhe custara algo que ela ainda não sabia como pedir. E em algum lugar, sob todo o silêncio e aço que ela havia envolvido em seu coração, um sussurro surgiu. E se eu afastasse a única pessoa que já ficou sem pedir nada em troca? O envelope permaneceu intocado na mesa de Mônica por horas. Era do Hospital Infantil Seni Laura, endereçado a ela em Fonte Estéril Clínica. Dentro, havia documentos médicos, detalhes que ela havia solicitado depois de mexer em alguns pauzinhos usando contatos que não ligava há anos. O nome listado era Lily Carson, de 6 anos. Defeito cardíaco congênito, de alto risco, requer cirurgia em 2 meses. O custo estimado era uma parede. Nenhum pai solteiro conseguiria escalar sozinho. Ela olhou para as fotos anexadas. Lily sorrindo fracamente em um vestido de hospital, um balão em forma de coração amarrado ao olho. Rick não havia perguntado. Ele nunca perguntaria. Mas ela se lembrava da voz dele naquela noite, baixa e rachada. Ela olha para mim e pergunta, papai, eu vou morrer? Na manhã seguinte, Mônica ligou para o administrador do hospital e transferiu o valor total para a cirurgia, os cuidados de recuperação e os medicamentos pós-operatórios. Ela assinou a doação com um pseudônimo que criou na hora, Hope Grant. Quando questionada se queria que seu nome fosse compartilhado com a família, ela respondeu calmamente, nunca. 3 semanas depois, a cirurgia aconteceu. Rick andava de um lado para o outro na pequena sala de espera, vestindo jeans desbotados e uma camisa de flanela velha. Suas mãos tremiam a cada minuto que passava. Quando o médico finalmente apareceu e deu um pequeno aceno com um sorriso cansado, Rick desabou na cadeira mais próxima, com a cabeça entre as mãos, soluçando. Ele ainda chorava quando o deixaram entrar no quarto. Lily jazia pequena e pálida, mas respirando com facilidade. Um monitor apitava, tocando o ritmo mais doce que ele já ouvira. Ele se ajoelhou ao lado da cama dela, beijou seus dedinhos e sussurrou. Você conseguiu, querida. Você conseguiu. Então a enfermeira entrou com a pasta com os detalhes do post-op. Dentro havia um breve bilhete.
Todas as despesas pagas por Hope Grant. As sobrancelhas de Rick se franziram. Quem é Hope Grant? A enfermeira deu de ombros. Apenas a doadora, sem informações de contato, sem explicação. Simplesmente apareceu, um dia e cuidou de tudo. Ele encarou o nome, o mistério silencioso que havia nele. As lágrimas voltaram sem ser convidadas, e ele abraçou a filha novamente, mais forte do que antes. No final do corredor, Mônica estava atrás da grande janela de observação, escondida no corredor silencioso que dava para o quarto de Lily. Ela viera sozinha, vestindo um casaco simples e óculos escuros. Sem segurança, sem assistente, apenas ela e o momento. Ela não precisava entrar, não precisava de agradecimentos. Só precisava saber que o coração de Lily ainda batia e que Rick não precisava mais escolher entre as compras e a esperança. Seu próprio peito subia e descia com uma emoção silenciosa enquanto observava o homem que um dia lhe trouxera uma lanterna agora, segurando sua filhinha como o tesouro mais frágil da terra. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mônica, mas ela não as enxugou. Apenas sorriu. Não o sorriso cauteloso e ensaiado que usava em reuniões de diretoria e entrevistas. Este era pequeno, honesto, humano. Ela pressionou a mão suavemente contra o vidro, como se estivesse alcançando algo que não podia tocar, ainda não. Fazia anos que ela não dava nada sem esperar controle em troca. Mais tempo ainda desde que ela amou alguém sem precisar ter certeza de que ficaria. Mas Rick já havia ficado uma vez quando ela não tinha nada para dar. Esta era a sua maneira de responder a isso. Ela fiquei na janela até o sol começar a nascer atrás das colinas, lançando uma luz dourada no quarto onde Lily dormia em segurança. Então, sem dizer uma palavra, ela se virou e foi embora. A carta chegou, em um envelope branco simples, sem endereço do remetente, apenas seu nome em uma caligrafia simples e limpa. Mônica a abriu no balcão da cozinha. A luz da manhã tornando tudo dourado. O coração da minha filha bate porque alguém acreditou que eu valia a pena ser salva. Se você precisar ouvir o mesmo, saiba que você é. Ela leu novamente, mais devagar. Seus dedos tremiam enquanto ela a segurava contra o peito. Era a letra dele, direta, sem adornos. Mas por dentro, naquelas linhas, ele lhe dera algo que ela achava que nunca mais sentiria. Crença. Lágrimas turvaram sua visão enquanto ela pegava o celular. Quando Rick chegou, uma hora depois, Mônica abriu a porta sozinha. Sua mão estava firme, sua voz calma. Ela sorriu. Oi, oi, ele respondeu suavemente. Ela saiu na varanda e acenou com a cabeça em direção ao jardim. Venha comigo. Caminharam, descalços pela grama desencharcada. O frio os acompanhou como uma lembrança. No quintal, ela fez uma pausa e se virou para ele. Ainda há muita escuridão em mim, disse ela. Mas talvez possamos acendê-la juntos. Rick olhou para ela com um olhar aberto, firme. Então estendeu a mão. Suas mãos se encontraram pela primeira vez, quentes, seguras. Uma chuva fina começou a cair, purificadora. Ela não se encolheu. Deixou que a encharcasse. Deixou que a lembrasse de que ainda estava se recuperando. Ele apertou a mão dela. Nenhum dos dois soltou. 1 ano depois, a primavera retornou. O jardim floresceu em tons suaves de verde e branco. Luzes de corda se estendiam entre as árvores como estrelas capturadas. Rick estava em uma escada ajustando uma lâmpada acima do pátio. Abaixo, Mônica estava sentada em um banco tocando uma melodia tranquila em um piano portátil. Era a primeira música que ela tocava desde a adolescência. O riso de Lily ecoava, pelo ar. Mais forte agora, a garotinha dançava descalça na grama, com as bochechas rosadas, a cesta na mão. Mamãe Mônica, ela chamou. Olha, uma folha em formato de coração. Mônica se virou, os olhos brilhando de alegria. É linda, igualzinha a você. Lily correu até ela. Rick se juntou a eles, envolvendo Mônica por trás com os braços. Ela se inclinou para ele.
Você deu um novo coração para minha filha. Ele sussurrou. E você me deu um também. Mônica olhou para Lily, ainda girando na grama, e depois para Rick. Perdi uma filha, e de alguma forma, a vida me deu outra chance. Ela abriu os braços. Lily correu para ele sem hesitar. Eu te amo, mamãe. Mônica, sussurrou a garotinha. Mônica prendeu a respiração, e pela primeira vez, ela chorou. Não de dor, mas de alegria. Ela abraçou Lily. Rick se ajoelhou ao lado deles, abraçando os dois. Eles estavam juntos, não quebrados, não sozinhos, inteiros da maneira mais silenciosa e inesperada. Ao cair da noite, a chuva voltou, suave e prateada. Os três sentaram-se em um banco comprido sob luzes brilhantes. Mônica inclinou o rosto para o céu, deixando as gotas de chuva tocarem sua pele. Sem medo, apenas calor. Lily descansou a cabeça no ombro de Mônica. Rick pegou a mão de Mônica, silencioso e firme. Nenhuma palavra foi necessária. A luz ao redor deles dizia tudo. E quando a câmera se afastou do jardim, o luzes de corda, o riso suave e a chuva. A voz de Mônica elevou-se suavemente. Ele veio consertar uma luz, mas o que ele iluminou foi o meu mundo inteiro. Às vezes, a menor luz pode penetrar a escuridão mais profunda. E às vezes, um estranho entrando em sua vida às 2 da manhã na chuva não é apenas um mecânico, mas um lembrete de que o amor, a cura e as segundas chances ainda são possíveis.